Salve, salve meus amigos e bem-vindos a mais um review aqui do seu canal Quadrinhos na Rede. E hoje vamos falar de 4 lendas que passaram pelo roteiro da revista do Soldado do Inferno, Spawn. Estamos falando de Alan Moore, Neil Gaiman, Dave Sim e Frank Miller, que passaram ali pela revistinha do Spawn, deram seus pitacos, deram mais visões e estabeleceram algumas coisas muito interessantes que eu quero comentar com vocês agora aqui, meus amigos. Roda a vinheta, meu editor! Spawn Origem Volume 2 é a revistinha de 160 páginas publicada aqui no Brasil pela editora Panini. Traz os números de 8 a 13. Essa edição contém histórias do Spawn que são roteirizadas pelo Alan Moore, pelo Neil Gaiman, pelo Dave Sim e Frank Miller. O Todd McFarlane, como um cara muito inteligente e empreendedor, ele viu que no começo ele não era um cara assim tão bom de roteiro. Ele não tinha assim tantas ideias interessantes. Ele, percebendo essa limitação, ele resolveu matar 2 coelhos com uma só cajadada. Vou trazer uns nomes de peso para fazer umas histórias maravilhosas do Spawn e ao mesmo tempo esses nomes vão me dar um marketing, vão impulsionar, vão proporcionar ao Spawn aquela validação desse personagem que naquele primeiro momento era novo, um personagem que estava começando, em começo de carreira, e apesar de toda aquela popularidade, das grandes tiragens, das vendas, do Spawn era um embrião de personagem. E tinha muita coisa que precisava ser explorada, muita coisa que necessitava ser expandida. E na edição número 8 temos a história que é roteirizada pelo Alan Moore. Reparem que essa capa aqui, o Todd McFarlane, ele faz a cópia daquela capa que ele tinha feito lá no espetacular Homem-Aranha, viu? Olha só. Mesma posição que o Spawn tá, posição do Homem-Aranha. E nessa historinha nós vamos acompanhar o assassino serial killer de criancinhas Billy Kincaid no seu pós-vida, galera. Aqui o Alan Moore vai se divertir muito mostrando, criando, expandindo esse universo de Spawn no pós-vida, mostrando o que acontece com a alma desse ser insurgente. Bem pegada assim do Alan Moore. O Billy Kincaid, ele acorda aqui num pós-vida, ele encontra uma galera e tal, e aí ele percebe que lá ele pode matar também, e eles vão seguindo, e o Alan Moore, ele vai desenvolvendo, vai aparecendo uma série de demônios que vão perguntando tentando descobrir o tipo de pessoa que eles eram. Aí tem um que chega, você sabe cantar e tal, sabe cantar essa música. Chega um outro lá, que ele é muito, tem um demônio que tem a cara do Elvis. O cara, eu sou fã do Elvis, e ele vai levando. E no decorrer disso tem uma garotinha, né, que o Billy Kincaid ele já tá de olho ali. E ela vai explicando, olha, esse daí é o demônio de tal zona lá, ele pega as pessoas para fazer isso, para ficarem cantando. Olha, esse aqui, ele pega essas almas para usar como psicotrópicos, como drogas. E vai decorrendo todo um nível, né, um nível de submundo, né, desse submundo, desse inferno do universo que é o Spawn. E se descobre que a garotinha nada mais é que o violador, né? O vilão clássico lá do Spawn. Isso mostra o modus operandi dele, de como ele pega as almas, de como ele recruta algumas almas muito perversas, né? Para serem seus asseclas, seus escravos, se tornarem soldados do inferno. Na edição número 9 nós vamos ter a historinha que é roteirizada pelo Neil Gaiman. É isso aí, galera, Neil Gaiman, o criador de Sandman, né? Daquele outro clássico das HQs, tá? Ele tá fazendo uma historinha aqui, e olha aí, vejam pela capa, galera que já manja um pouquinho, já sabe, olha essa personagem aí, quem é. Ultimamente já tem sido vista lá pela Marvel e tal, né? É a Angela, meu amigo, é outra personagem que deu um burburinho aí, porque, né, Neil Gaiman criou ela aqui, teve treta de direitos aqui, e é uma confusão doida. Mas focando aqui para a história, nessa edição vamos ver aqui mais uma vez sendo expandido aí essa mitologia do Spawn. E nessa história nós vamos ver a personagem Angela, que é um anjo
caçadora de spawns. A Ângela, ela tem uma missão única e exclusiva de caçar os soldados do inferno e destruí-los, eliminá-los, destroçá-los. Essa é a única missão dela. E aqui nessa historinha a gente vê, é interessante porque certamente o McFarlane falou para os caras, olha, vão lá, façam lá uma parada mais ou menos assim, coloquem o jeito de vocês têm liberdade. E a gente vê aqui, a gente for analisar pelo texto, né, pela forma como essa história se desenrola, se você já conhece um pouquinho assim do Neil Gaiman, você já vai ver como é que ela é escrita, como é que ela é desenvolvida, naquele tom de fábula, naquele tom de conto, assim, conto medieval. E é basicamente isso, né? A Ângela explicando seus métodos, ela faz uma armadilha aqui para um spawn, que mais na frente vai ficar sabendo mais quem é ele, mas ela mostrando aqui todas as artimanhas, todo como deve ser feito, toda uma como é que se diz, a indumentária dela, a forma como, né, todo aquele protocolo de caça que ela usa. E essa edição número 10, meus amigos, cabe a gente se demorar um pouquinho mais aqui nessa edição, porque essa edição tem muito mais história do que a própria história que ela está aqui para contar. Vamos lá. A edição número 10, ela tem um cunho de ser uma crítica, né? Mas é uma crítica à indústria de quadrinhos da época, certo? O Dave Sim, um renomado roteirista, né, da sua época, chegou com o McFarlane, escolheu, né, falou para ele, olha, tal, faça a história, e disse, olha, eu vou fazer tal, assim, assado e tal, mas eu vou meter ficha lá nessa história. E o McFarlane, no primeiro momento, disse, faça, meu amigo, faça isso. Quando chegou o roteiro, isso daqui, isso que eu estou contando para vocês, está aqui nesse prefáciozinho aqui e tal. O McFarlane ficou assim, cara, isso está meio pesado, isso está muito estranho, isso pode dar muito B.O. E vocês já vão entender o porquê. O Dave Sim ficou assim, qual é que tu falou, né? Disse que era para fazer, e agora tu já quer dar para trás, como é que é isso, como é que vai ser? E o McFarlane pegou e publicou a história. No entanto, o Dave Sim parece que era uma pessoa um pouco instável, digamos assim, um pouco problemática com álcool. E numa situação dessa, ele encontrou com um manda-chuva, né, após ser publicado essa edição, um manda-chuva da Image, e falou que se o Todd McFarlane republicasse essa história de novo, ele processaria o McFarlane por direitos autorais. E dado isso, ninguém da Image quis pagar para ver. Essa história passou 14 anos sem ser publicada. As histórias do Spawn eram republicadas, mas essa dita edição não saía. Passaram-se alguns anos, se encontraram, conversaram e tal. Tudo foi resolvido, né? Que bom para nós brasileiros. E, inclusive aqui no Brasil essa história é inédita. Isso foi um evento editorial. Essa história nunca tinha saído aqui. E é uma história, meus amigos, que você vai olhar que tem uma crítica explícita à situação que a gente sabe que infelizmente aconteceu, e um dos motivos, né, da criação da própria Image Comics, né, das injustiças que aconteciam com os criadores, né, de personagens, de super-heróis, que a gente, tantos deles que poderíamos fazer um vídeo citando a história de cada um deles, que foram injustiçados, que não tiveram seus direitos respeitados. E essa história é basicamente isso, é um pesadelo do Spawn, e que ele vai, né, para esse círculo do inferno. E lá na história do Alan Moore, né, tem um nível que é o nível 7. O nível 7, que é o nível Erebor, vão passando, o Malibor já vai passando por todos os níveis. Ele fala, olha, esse aqui tem isso, esse daqui, aí diz o nível 7, não sei, ninguém sabe o que tem aí. Ninguém sabe o que é. E aí chega nesse nível, tá lá os heróis presos, né, com o braço pelas grades, frente a eles pessoas encapuzadas, amarradas com as mãos para trás, chorando, né? E é uma referência aos criadores desses personagens, né? Que é essa situação que eu tinha comentado com vocês. E os heróis, né, nesses que estão presos lá, simbolicamente passam seu poder como tipo uma passagem de bastão para o Spawn, dizendo, olha, tome nosso poder e tal. Aí tem um personagem aqui na sombra que claramente você identifica que é o Superman.
diferente, seja melhor do que a gente e tal, entendeu? Você tem a possibilidade de ser um personagem melhor porque você não foi vendido. Toda aquela crítica assim, bem pesada assim para a época. Vamos para a edição número 11. A edição número 11 já é do nosso querido Frank Miller. Isso, esse mesmo lá do Batman Cavaleiro das Trevas, Batman Ano 1. Isso aí, galera, Sin City. Então, pois é, o Frank Miller, infelizmente, aqui ele deu uma decepcionada na gente, porque a história dele, assim, não é tão interessante, né? Ele quis fazer uma pegada meio urbana, meio Sin City, tá? Umas paradas de gangues, entendeu? Não sei, talvez seja também uma crítica, assim, a esses personagens que saiu, mas eu acabou, assim, passando batido. Confesso que achei bem sem graça, assim, bem qualquer coisa mesmo essa edição dele, cara. Quando veio Frank Miller, poxa, imaginei que seria algo assim bem mais interessante, mas é ruim. Mas tipo, poxa, você vem lá Alan Moore, Neil Gaiman, pô, Dave Finn, aquelas, caraca, e agora, e aí vem, né, voltou assim ao nível dos roteiros que o Todd McFarlane estava fazendo, né? Assim, isso daqui você tem várias, como é que se pode dizer? Várias referências, né, a como era. Isso daqui é o puro suco, é o zeitgeist, é o espírito da época dos quadrinhos dos anos 90. Se algum museu tivesse, olha, vamos guardar só uma coisa assim dessa época, guardaria aqui uma edição do Spawn, guardaria esse volume aqui, né? Porque ele capta bem o que era, o que foi esse período, o que os quadrinhos estavam se propondo a ser, né, nessa época aí. E então é isso, galera. Esse foi mais um review aqui do seu canal Quadrinho na Rede. Se você gostou, comente com a gente, faça adorar um pouquinho mais esse conteúdo. Forte abraço para você e tudo de bom!